Olá, como vai você? Tudo bem? Feliz aqui, prontos para mais um encontro com você e a gente sempre fica muito feliz, de verdade. Obrigada pelo carinho da sua audiência, por sempre estar com a gente aqui no Consultório de Família. Que essa grande família espalhada por tantos lugares seja uma família que se una nas dificuldades, mas também nas alegrias também. O programa de hoje tem uma proposta de ser um programa muito interessante, que vai ajudar você a pensar em ser família e também ser membro da grande família de Deus. Ministério e família, um tema que pode interessar a muitos pastores, a líderes de igrejas, às mulheres, aos homens, a todos aqueles que têm uma experiência prática e que muitas vezes, por conta de atividades na sua comunidade, isso também vai servir para o trabalho de modo geral. Às vezes a gente se perde um pouquinho, qual é o lugar da família, como atender às necessidades da família, como não deixar uma coisa faltando para que então esse ministério e esse testemunho que nós damos a respeito de Deus, seu amor e a sua grande bondade, seja inicialmente refletido em casa e a nossa casa, a nossa família tenha lugar nesse grande ministério de justamente anunciar que Deus é amor. Tem melhor lugar do que a nossa casa para anunciar que Deus é amor? Os nossos convidados de hoje, queridíssimos demais. Vou logo direto ao assunto porque tem lançamento do Arautos do Rei. Eles estão conosco hoje e é uma grande alegria poder conversar e recebê-los e saber mais desse novo trabalho. Tudo novo. Arautos do Rei aqui com a gente, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Vou começar pelo Fernando, muito bom ter você aqui mais uma vez, já esteve outra vez e é muito bom recebê-lo. Tudo bom? Verdade, boa noite, tudo bem, graças a Deus. É realmente um prazer, uma alegria muito grande fazer parte desse programa, agora acompanhado, né, dos amigos aí e companheiros musicais. Que ótimo, obrigada, bem-vindo. Denis, bem-vindo também, sua primeira vez aqui no Consultório de Família. Obrigada, viu? Obrigado você, Darleide, é um privilégio enorme e eu tenho certeza que vai ser um programa ricamente abençoado. Tenho certeza disso. Pastor Jader, que privilégio também recebê-lo. Então, Darleide, primeira vez no seu programa, né? Exatamente. Oh, que coisa boa. Muito obrigada, E viu? com nossos amigos aí, companheiros de ministério, um prazer muito grande, saiba disso. Obrigada, obrigada. Já que está com a palavra, Arautos do Rei, esse trabalho lindo e que vem assim, matando saudades de quem acompanha a história do Arautos do Rei, tê-lo à frente mais uma vez. Então, estou muito feliz por esse momento, um momento que na minha cabeça já não iria acontecer nunca mais, né? Olha só. Não nessa dimensão. Mas o Senhor assim o quis e a gente está aqui tentando fazer o melhor e nós todos estamos muito empolgados com esse momento, com esse trabalho que acaba de sair. Feliz com o resultado? Muito feliz. Graças a Deus. Pastor Milton Andrade. Olá, Tudo Darleide, bom? tudo bem? Boa noite, prazer estar novamente Obrigada. aqui nesse programa maravilhoso, ainda mais lançando esse novo trabalho do Quarteto Arautos do Rei. Estamos aí numa semana de lançamento aqui na Novo Tempo e eu espero que os amigos gostem, apreciem esse trabalho do quarteto. Lindo. Pastor Tarsis, tudo bom? Tudo bem, Darleide. É sempre um prazer. recebê-lo. Amém, glória a Deus. Muito obrigada por estarem todos aqui. E é isso, a gravadora Novo Tempo está lançando mais esse projeto lindo do Arautos do Rei. Tudo novo, canções inéditas, canções feitas para chegar bem junto com a mensagem que nós tanto cremos e anunciamos aqui na Novo Tempo. Especialmente a mensagem principal de todo o DVD, de todo o CD, de todo o trabalho. Vem em que direção, pastor Tarsis? Então, esse trabalho, ele tá com isso assim, com uma cara muito nova em alguns aspectos, né? Em questão de arranjos vocais, tem algumas diferenças. Nós temos também alguns arranjos instrumentais diferentes. Mas eu creio que está com um bom gosto, assim, maravilhoso. Inclusive é um comentário nosso, assim, uníssono, né? Que as músicas todas a gente consegue ouvir do começo até o fim do trabalho, assim, e a gente não enjoa. Aí quer voltar de novo e ouvir de novo, né? Isso é um feito, assim, diferente, assim, né? Aliás, diferenciado, que a gente consegue em um trabalho, né? Mas eu creio que, tecnicamente, tem uma diferença
que é justamente uma coisa assim que a gente conseguiu trazer o nível do instrumento bem próximo das vozes, numa harmonia muito interessante, que até então o Araújo Rei não tinha conseguido, né? Olha E eu acho isso. que isso é uma coisa bem bacana de conferir nesse trabalho aí. Que lindo! E as músicas, elas giram em torno de qual mensagem, pastor Denis? Bom, o tema Tudo Novo é um tema intrigante, né? Uhum. Porque nós estamos acostumados com a rotina da vida e a rotina às vezes se torna muito desgastante. E ao trazer esse tema, o maestro Jader até sugeriu um trocadilho interessante que Tudo Novo pega primeiramente a ideia do Jader estar voltando, de ter 2 componentes novos no quarteto, uma formação nova, né? Com um estilo novo, uma harmonia nova, né? Mas a ideia principal é o fato de Deus poder fazer tudo novo na sua vida se você permitir. Então, essa temática é uma temática que pega desde o início da música, que aborda uma vida e um mundo que realmente precisa de uma renovação urgente, né? Uma renovação que pode acontecer aqui, na nossa vida, mas que também vai se completar quando o nosso Salvador voltar, né? Quando ele fizer novos céus e nova terra. Amém. Então, é uma temática muito interessante. E é Vale uma a pena. composição do pastor Jader. Então, essa música tema é minha. E quando a gente estava preparando o repertório, no início, escolhendo, a gente escolheu algumas coisas, a gente fomos compondo ao longo do caminho. Mas logo no início a gente mais ou menos foi entendendo que esse seria um bom título, pelo momento que estamos vivendo, né, pela mensagem que tem. E a gente não assim começou já falando assim, não, isso aqui já vai ser, está estabelecido. Então, Deus nos deu o privilégio de um amadurecimento, né, trocarmos ideias juntos, mostrar para outras pessoas. E aí, indo para o final, a gente achou que realmente seria assim, um resumo, a essência do trabalho desse momento. E eu acho que foi acertado. Que lindo. Tem muitas novidades, Darley, desse DVD. Não apenas a estética musical que o Tassis falou, mas o cenário, o figurino que a gente usa. Nós temos uma música, uma das músicas, crianças cantam com a gente. Existem mensagens do pastor Ivan com um visual assim maravilhoso. Então muitas pessoas participaram da produção do DVD. A gente que aparece lá, mas nos bastidores, muita gente se empenhou na produção. Pastor Jade junto com o Alisson Melo, a questão do roteiro, as meninas da Novo Tempo, o André Melo, muitas pessoas envolvidas, a gente não pode esquecer deles. Verdade. E que a honra e a glória sejam todas de Deus, que Ele realmente faz tudo novo na nossa vida. Amém. Esse é o nosso desejo para quem entrar em contato com o material. Lindo, tá lindo demais. Eu queria falar Arautos do uma Rei. coisinha que eu acho Claro. que é bem impressionante. Você sabe que na vida da gente e na vida em geral, né, esse elemento da novidade é um elemento muito necessário, né? A gente não foi feito, eu acho que na nossa bagagem genética, Deus já colocou lá um item que é não se conforme com a mesmice, né? Porque se a gente fica na mesmice, a gente não está parado, a gente na realidade está indo para baixo, né? Verdade. Quando você se renova de alguma maneira, aí é que você está indo para cima. Isso em todos os aspectos, né? No aspecto cultural, no aspecto familiar, no aspecto da amizade, no aspecto todas as áreas. E do aspecto artístico, isso é muito importante. Se você parou, você já está descendo, né? Então, você tem que ir buscando novas coisas, e a história da música está aí para comprovar que a gente tem tanta diversidade musical, porque não houve um contentamento com aquilo, né? Se Beethoven, a gente pensar assim, bom, tudo que Beethoven escreveu já atingiu o ápice da perfeição musical, e ninguém quisesse ir por um caminho novo, a gente não teria um Debussy na vida, né? Verdade. Não teria um Chopin, não teria um Rachmaninoff. Então, é tão bacana essa coisa de explorar algo ainda desconhecido. Mexer com as fórmulas, né? Misturar um pouquinho as coisas. E chegar num resultado diferenciado. E a gente quis, com isso, nesse momento, trabalhar essa coisa da minha volta, né? De rever alguma coisa do passado, mas com um toquezinho diferente. E um dos detalhes desse projeto que eu acho bem bonito, eu acho que ele é um projeto que alcança várias pessoas, né? Quem gosta de música tradicional vai encontrar coisa ali que vai satisfazer o seu coração. Aqueles que gostam de música, muita mensagem, né? Muita letra, essas pessoas vão encontrar lá. Os jovens, assim, esse CD aqui é para os velhos? Não, é para os jovens. Acho que eles vão ter coisas lá. A gente pelo menos tentou.
Muito apropriada essa sua fala, até porque o nosso Deus é Deus de criatividade, é Deus que a sua própria palavra diz que as suas misericórdias se renovam todos os dias, então é um Deus que não fica parado, ele tem algo novo e nos surpreende sempre, e se somos filhos deles, o que mais podemos fazer se não buscar nele inspiração e cuidado com os dons que ele deu para trabalharmos e oferecermos o melhor para ele. Quando a gente lê um livro, por exemplo, a gente eu quero recomendar para você essa leitura. Aí você abre o livro, aí você lê 1, 2, 3 capítulos. Gente, não tem nenhuma novidade nesse livro. Por que eu estou lendo isso aqui? É tão desanimador, né? Quando você vê um projeto novo, um DVD, um CD, você vê a primeira faixa, pula para a segunda, pula para a quarta. Não tem nenhum diferencial aqui. O bom é quando você vai vendo coisas que vão acontecendo, puxa vida. Vai te surpreendendo. Vai te surpreendendo. É muito bom isso. Pois não, Tarsis, você ia falar. Só uma coisinha interessante dentro da fala dele. E todo esse novo, essa coisa artística que vai movendo as coisas, né? Estão para promover verdades eternas, né? Verdade. Então, a gente, com a nossa música, a gente encapsula conceitos da palavra de Deus, conceitos da eternidade, né? E isso faz toda a diferença, né? De um trabalho artístico comum, né? Então, nesse sentido, ele é incomum. Lindo. Parabéns, Arautos do Rei. Tudo novo, ao vivo, CD, DVD, e eles inventaram moda também, tem LP, né? Moda que voltando, né, na verdade, LP. Gravadora Novo Tempo fazendo acontecer um trabalho muito bonito e você tem o privilégio de ter em mãos, a partir de agora, então, Arautos do Rei. Dá um take aqui para o pessoal ver como está bonito esse trabalho visualmente também. E você, olha que bonito, eles estão de gravata verde. E aqui tem E sem gravata também, né? Para ficar CD diferente. e DVD. Tudo pensado, né, Tarsis? Tudo pensado. Parabéns. Vamos falar um pouquinho de família. Antes de ir para o intervalo, então, falta um tempinho só. Deixa eu posicionar você novamente a respeito do que quero ouvir deles. Já ouvimos mais a respeito do trabalho, dessa novidade linda, que é para a glória de Deus, que são homens cantando, usando todos os seus dons, os seus talentos para a glória de Deus, para tocar o seu coração, para fazer você pensar na eternidade, para fazer você pensar também no seu dia a dia, no agora, na sua tomada de decisão, na sua fé, no como você tem se aproximado de Deus, no como você tem convivido com essa mensagem que precisa ser transformadora, precisa alcançar o profundo da nossa alma, para que então faça sentido dizer que somos cristãos, que cremos em Jesus, que temos fé. Então é mais um projeto que a gente faz, mas sem nenhuma pretensão, eu acredito, de ser este o trabalho, senão pela graça de Deus, pela unção de Deus, chegando à vida de vocês. Então, posicionando o tema principal do programa, a presença do Arautos do Rei, vamos falar sobre vida pastoral, vida ministerial e família. Como é que o Arautos do Rei lida com a família? Como é que lidam com os filhos? Como é que eles lidam viajar e chegar em casa? Será que tem estratégias? E a vida devocional do Arautos? Como será que os pastores que lidam tanto com temas espirituais, como é que eles vivem a espiritualidade no dia a dia? E eu acredito que você pode ficar com a gente, aprender junto, compartilhar. Convido você para ficar com a gente na nossa página no Face também, mandar o seu recadinho. Daqui a pouquinho vou dar uma olhadinha lá se você já está participando com a gente. Um abraço para você que está sempre aqui na nossa companhia. A nossa página aparece aí no seu vídeo, novotempo.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Vamos fazer assim, nós vamos para o nosso rápido intervalo, já voltamos para a gente não atrapalhar a conversa, porque eu quero ouvi-los sobre ministério e família. Quer também? Então fica com a gente, o nosso intervalo é rapidinho e já estamos de volta. De volta aqui no nosso cantinho, no nosso consultório de família. Hoje nós estamos recebendo os Arautos do Rei aqui com a gente. E por falar no Arautos do Rei, como dizíamos no bloco anterior, lançamento da gravadora Novo Tempo, e eu vou te mostrar um trechinho justamente da música Tudo Novo, que é o tema principal desse trabalho novo do Arautos do Rei. Roda! Se você tentou e não conseguiu,
Se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu, Deus tudo viu. Não iria te acolher o que te formou, quem te fez nascer. Os seus olhos lança sobre toda a terra, ele não dormita, por todos vela. Saiba que ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Daqueles de você sentar, ouvir, pensar, se emocionar e pensar especialmente na bondade de Deus, em todo o plano de Deus para a tua vida. Ele tem um plano para você, acredite, Ele quer e há de fazer tudo novo, por mais que as coisas andem bem para você. Elas, no plano de Deus, são muito superiores. Ele tem pensamentos maiores e mais altos a seu respeito. Tudo novo. Lançamento do Arautos do Rei. E a presença deles aqui com a gente, que é um prazer muito grande. Pastor Tarsis, vamos falar de família e ministério? O seu tempo no Arautos do Rei já dura aí o quê? Uns 17 anos. 17 anos. Coisa Exatamente. pouca, né? Diz pra gente qual que é, na tua experiência, qual foi a maior dificuldade entre lidar ministério e família, voltar para casa, tua esposa, teu filho. Como foi essa experiência para você? Então, a falta da nossa presença física, né? Eu coloco dessa forma porque, mesmo que nós não estejamos fisicamente em casa, nós estamos presentes também de uma outra forma, né? E acho que isso é uma coisa muito importante. Mas a falta da presença física, ela gera muitas coisas ruins também, né? Então, com relação, primeiro aspecto, com relação ao filho, né? Sempre falta aquela referência, especialmente do homem, do pai, né? Nas decisões mais importantes. E a mulher acaba sempre tendo que tomar muitas decisões com relação a coisas normais da vida, como, por exemplo, em ter cuidado do carro, por exemplo, né? De ter que ir numa oficina fazer alguma coisa, num banco, etc, né? Sobrecarrega, né? Sobrecarrega uma parte, né? Mas a nossa vida, por outro lado, ela também é sobrecarregada com a quantidade de trabalhos que a gente tem, né? Porque a vida do Arautos do Rei não é uma vida muito fácil, né? E a gente tem que ter a sabedoria de quando a gente está viajando, ao voltar para casa, não trazer também os problemas para dentro de casa. E, por outro lado, ter um tempo de muita qualidade quando se está em casa, né? Então, com relação ao filho, brincar muito mais. Com relação à esposa, dar toda a atenção que ela merece e que precisa, né? E assim a gente vai contornando essas dificuldades que são geradas pela própria vida ministerial, né? Essa palavra é sabedoria, né? De como lida com exatamente. isso para não deixar a família em dívida. Pastor Milton Andrade, até porque falar de Deus, falar de amor e deixar a família, muitas vezes é alguma coisa que pode manchar, inclusive, o ministério de um homem. Com certeza. E aí eu acrescento 2 aspectos, né? Nós precisamos orar muito pelos filhos, orar bastante pela esposa. Esse é o primeiro aspecto. Porque geralmente a gente se esquece disso, né? E o ministério realmente tem sacrifícios, tem dificuldades, seja qual for, de viajar ou de exercer uma liderança, tem desafios. Então tem que orar muito pela família, independente se está perto ou longe, tem que ter essa questão espiritual. E o segundo ponto que eu saliento é o papel da esposa. Então aqui a gente viaja, a gente tem um ministério, é difícil em alguns momentos. Quem segura as pontas é a esposa, que as pessoas não estão vendo agora. Estão com as crianças em casa, estão orando por elas, estão sustentando o ministério. Então por trás de um arauto existe uma esposa que carrega uma cruz também, da mesma forma. E a gente tem que orar por elas, exaltar o papel delas. Eu sempre gosto de comentar assim, quando chega a segunda-feira, aqui na Novo Tempo,
Chega às 5:30 da tarde, eu falo, eu vou para a igreja. Ah, Milton, hoje não tem culto. Tem sim, vou para minha casa, tem 3 ovelhas lá me esperando. A minha igreja, a minha primeira igreja, é a minha família. E a minha esposa sabe disso, e eu, quando não estou em casa, ela segue a mesma linha. Quando eu chego de viagem à noite, quando eu chego do trabalho, meus filhos estão dormindo, eu faço questão de ir lá, orar por eles, porque a gente tem que fazer isso, porque a batalha é muito grande. Independente se é pastor, se está na Novo Tempo, Arautos do Rei, tem que orar pela família mais. Fernando. É uma tendência até meio que, às vezes, natural, a gente que passa muito tempo viajando e em constante contato com a mensagem. Ouve o pastor pregar o tempo todo, o pastor Ivan, né? E outros pastores também. Então, quando a gente chega em casa, às vezes, pode dar o sentimento de que, poxa, dá uma relaxada, né? Isso é um problema, porque a sua casa também é a sua igreja, como o pastor Milton disse. Então, é hora de você fortalecer a fé daqueles que estão lá dentro. Né? Às vezes a gente ora bastante, nas nossas viagens canta, se emociona, chora, vê a conversão ali de imediato, mas aí quando chega em casa, vou deixar de lado, não posso. Então, é hora de também dobrar os joelhos e orar para a igreja e assim sucessivamente. O Fernando, vou contar uma coisinha. O Fernando é meu vizinho e às vezes eu vejo que vocês chegam num horário já tarde e vai chegar neném, né? A esposa está grávida. Breve E virá. todos os dias eu sou testemunha de que eles fazem o culto. Eu os ouço cantar um hino, fazer uma leitura e fazer uma oração, independente da hora. E é um testemunho de uma família que vem aí o seu primeiro filho, mas já tem a consciência de que como casal e estão se prontificando a receber de Deus esse presente, buscando a Deus todos os dias. 11 da noite tem culto na casa do Fernando. Chegou 1 da manhã, tem culto na casa do Fernando. Deus seja louvado por isso, tem sido um testemunho até para mim. Deus te abençoe. Leite, sobre esse aspecto que você está falando, é uma coisa muito importante a questão do culto familiar. E essa não é simplesmente uma coisa de ministério. Toda família cristã, ela deve, por conceito bíblico mesmo, ter o culto familiar. É aquilo que lá no Velho Testamento, né, se chamava de o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, que é pessoal de cada família, de cada pessoa. Então, de manhã você tem que se ajoelhar na presença de Deus, buscar a sua orientação, entender a palavra, e à tarde também da mesma forma. Isso é uma requisição importante para a salvação. As pessoas que não fazem isso, elas estão deixando vulneráveis o seu lar e fazendo com que muitas maldições possam adentrar. E isso é uma salvaguarda para a vida familiar. Bendita palavra. Pastor Jader. Eu queria colocar 2 coisinhas que eu acho bem importantes. A primeira é justamente esse fato das nossas esposas serem as heroínas desconhecidas, né? Porque realmente elas assumem um papel muito maior pela natureza do nosso trabalho. E a glória não vai para lá. A glória é aparente, assim, né? Elas não aparecem, o nome delas não é citado, elas não aparecem no DVD, mas quem segura as pontas realmente é a mulher da casa, né? A educação dos filhos. Inclusive, eu queria até citar, quando passou a minha fase, eu fui fazer outras coisas na vida, e aí chegou esse convite agora de voltar para o Arautos. A primeira coisa que eu pensei, puxa vida, mas minha mulher vai ficar sozinha de novo, né? E agora meu filho já está adulto, não está mais em casa. Eu falei, puxa, vai ser muito difícil. Acho que eu não quero isso para ela. Eu falei assim, acho que nós não vamos por esse caminho. Aí ela foi a primeira que falou para mim, não, se for esse motivo, você vai agora. Então, quer dizer, é uma coisa de caráter, assim, né, das nossas esposas, de abraçar o ministério para valer. Não, deixa isso aqui comigo, você está fazendo uma coisa para lá, né? E o segundo aspecto que eu queria enfatizar é que o núcleo familiar, ele é muito diversificado. E nós aqui também somos um núcleo familiar. Verdade. Porque a gente convive tanto, a gente ensaia, a gente convive com os defeitos uns dos outros. E a gente, quando a gente conhece mais, até é mais difícil, porque quando você acha que, né, de longe, todo mundo é bonitinho, né? Todo mundo é educado, todo mundo né? Quando você começa a conviver dia a dia, viajando junto, passando tempo junto, você acaba descobrindo que toda pessoa tem seus defeitos. Então, essa é a família do Arautos do Rei, nós aqui, né? Então, a gente tem que pedir sabedoria de Deus para a gente se respeitar, né? Para a gente se ajudar, para a gente orar uns pelos outros. E as pessoas, às vezes, esquecem desse aspecto. Eu acho muito importante a boa convivência entre nós, a preocupação que a gente exige, que a gente tem pela família do outro, né? Dando uma mãozinha aqui. E é bem bonito esse aspecto da família do Arautos. E a valorização da esposa, como bem dito anteriormente.
é a sua primeira experiência, Denis, saindo, viajando, ou já tinha passado por algo semelhante, como a sua esposa encarou? Eu achei que foi bem apropriado quando o Milton traz essa lembrança da esposa, porque e se aplicando também, como o Tarsis diz, a toda a família cristã, independente se é cantor, se é pastor, quem quer que seja, o papel do cuidado com a família, de buscar a Deus, de ter o cuidado de preservar a sua família num laço sagrado, é muito importante. Então, eu achei que é um ponto muito importante trazer a esposa para esse cenário. Para você, como foi? Como tem sido essa experiência de agora? Darleide, quando nós fomos chamados, quando surgiu a expectativa de sermos chamados para o Ministério do Arautos, eu perguntei para minha esposa o que ela pensava a respeito disso. Porque a gente vem já de um contexto, ela é filha de pastor, ela entende, ela conhece as dificuldades de uma família pastoral melhor do que eu conheço, porque eu não sou filho de pastor. Então, a primeira preocupação que eu tive foi, de fato, com ela e, de fato, com o meu filho, que nós fomos chamados, ela estava grávida. E ela falou assim, não, nós vamos, Deus, eu sinto que Deus está nos chamando, eu sinto que esse é um dom que você tem, que não pode ser desperdiçado, e nós vamos. Porém, existe a expectativa, o senso de que realmente vai ser difícil, realmente vai ser desafiador, e existe uma diferença entre isso e a realidade, você estar vivendo isso aqui. Assim, não é fácil, de fato não é fácil, para ela estar sozinha, cuidando de um filho, primeiro filho, é tudo novo, né? Também nessa experiência. Mas aí é que eu vejo, quando eu chego em casa, eu a vejo cansado, muitas vezes ela fala, toma que o filho é teu, fica um pouquinho com ele. E eu vejo assim, ela se dedicou tanto, ela tem se dedicado tanto, se dado tanto de si para poder cuidar, para poder educar o meu filho, para poder promover um ambiente para o meu filho quando eu estou longe e me dar atenção também quando eu chego. Assim, eu julgo que 70% do que eu sou, como um arauto do rei, como um pastor e até mesmo como um homem, entende? Se deve a ela, se deve ao esforço que ela tem desempenhado em me tornar um homem de verdade. Porque assim, o homem não é só... Eu não sou só homem pelo que eu sou, pelo que eu aprendi, pelo que eu exerço, mas pelo que a Pri é na minha vida. O fato que ela valoriza o meu dom, valoriza o meu ministério. Dá suporte. Dá todo esse suporte, entende? Então, tudo isso eu devo a ela. Não é fácil, de fato, mas eu acho que as alegrias, né, também são compartilhadas. São compartilhadas. E elas é que fazem a coisa valer a pena. É assim, e aí fica aqui a nossa singela homenagem, ou pelo menos a singela homenagem destes homens que dão voz à esposa de cada uma deles que não está aqui, né, Fernando? E para dizer a outras mulheres, e aí eu me faço porta-voz, para dizer a outras mulheres também, que ficam em casa, que não têm a mesma tarefa vista ou reconhecida como a do seu marido. E há mulheres que entram numa tristeza profunda, num lamento, numa depressão. E outro dia eu li um texto que está no livro O Lar Adventista, de Ellen White, quando ela diz assim, que tão grandiosa quanto a obra de um homem que anuncia a palavra, que prega, que usa os seus dons no ministério, é reconhecidamente a mulher também, a glória que Deus dá na tarefa de lavar a louça, de cuidar da casa, das coisas simples, que tarefa tão grandiosa que pode ser considerada como a tarefa de Gabriel, do anjo Gabriel, quando trouxe a mensagem de salvação a Maria. Aquilo me tocou profundamente, que nós temos desvalorizado as coisas pequenas da vida, ditas pequenas, mas são elas que dão suporte, criam laços, criam ambiente, criam lugar para uma família estar e ali glorificar a Deus. Então, a todas as mulheres, Deus seja louvado pela nossa vida dedicada a homens, aos filhos, à casa e à glória de Deus, e não nos sintamos menos por isso. Queria colocar uma coisinha aqui, Darleide. Vários de vocês quiseram colocar, ótimo. Mas é bem rápido que eu vou falar. Sem problema. Até uma ideia que eu vou lhe dar, se você quiser fazer um dia, convidar para esse programa aqui só as nossas esposas.
Vocês veriam o ministério por um ângulo completamente diferente, né? E eu acho que elas teriam coisas interessantíssimas para dizer. Perfeito. De repente, você, uma ideia. Não digo que leu, porque pastor não lê pensamento, né? Ele é instruído por Deus. Mas quando o Denis falava, eu falei, gente, que ideia ótima, quero todas aqui. Perfeito. Gente que são experiências que provavelmente nós mesmos não conhecemos. Porque às isso vezes elas, para não jogarem tanta preocupação em cima da nossa cabeça, muitas vezes elas mesmas Aham. guardam algumas experiências, algumas lutas, algumas dificuldades e talvez até mesmo alguns sucessos para si. Então tá, vamos fazer assim, vocês ficam ligados no consultório, porque elas virão aqui e dirão aqui o que elas não disseram para vocês em casa, tá bom? O Fernando queria falar também. Só concluir rapidinho aqui. Realmente, o papel da esposa faz o arauto. Eu costumo dizer que se o chamado ele tem que ser primeiro para a esposa. Porque se ela disser não, e dizer que não vai topar a parada, não adianta. Esse fim de semana nós viajamos com o quarteto. E aí, Josi caiu lá em casa, minha esposa caiu. Ele está grávida e eu fiquei sabendo que ela se acidentou porque o irmão dela me ligou por um acaso e me contou. Mas ela não me falou. Pra Ela não segurou te a bronca deixar sozinha para não preocupado. preocupar. Coisas Então, de mulheres. realmente, é ela que faz o arauto que existe aqui, que canta meu tenor. Ela que é o motivo. Lindas. Então, meninas, vem consultório de família por aí com vocês. E não adianta fugir, já está anunciado, ideia deles, ideia minha, então deve ser ideia de Deus. Não adianta fugir. Tarsis. Então, tem uma coisa que eu gostaria de falar, muito importante. Às vezes as pessoas aí nas nossas viagens, né, nos abordam e falam assim, né, assim, chegam com um olharzinho assim de pena e de tristeza, olhando pra gente assim, poxa, coitadinho, né, tá aqui sem a esposa, só viaja, não sei o quê. Mas a nossa vida é boa também. Aham. É muito boa. É. No sentido assim de que Deus ele tem uma bênção especial para a família ministerial também, sabe? Perfeito. E também, por outro lado, não existem famílias perfeitas, né? Exato. Mas a nossa tem uma coisa muito diferenciada, que é estarmos trabalhando com o Evangelho. E isso aí é uma coisa que não tem o que pague, sabe? As bênçãos que Deus também coloca sobre nós no dia a dia. E muitos milagres, muitas coisas boas acontecem, né? Suprindo as necessidades. Suprindo as né? necessidades. Suprindo as necessidades. Então, a gente geralmente chega aqui para falar de família e só levanta uns problemas, tal, mas tem muitas coisas maravilhosas também. Graças a bem Deus. colocado. Eu acredito, fazendo um link com o que o Tarso está dizendo, que é o seguinte, a nossa vida, seja em qualquer aspecto da vida, ela tem 80% de coisas boas e só 20% de coisas ruins, mesmo no mundo de pecado que a gente vive. A nossa felicidade vai depender do foco onde a gente coloca essas coisas. Felicidade ou tristeza. Se eu foco, assim, no momento em que eu chego em casa, eu vou brincar com meu filho, vou botar ele na cacunda para ficar pulando com ele, para ficar brincando, faço um chamego da minha esposa. Essas são as coisas boas da vida, são as coisas que acalentam o nosso coração. A gente precisa valorizar essas coisas. Perfeito, muito bem colocado. Rapidinho para o intervalo, que é vontade de não parar de conversar com ele. Então vai e volta aqui com a gente já, mais arautos. Vou perguntar para eles quais as principais ciladas que os homens tendem a cair e como livrar-se delas. Quero ouvir deles. É rapidinho, já estamos de volta. Estamos aqui no consultório de família hoje, felizes, um dia muito especial, recebendo o Arautos do Rei. Não é toda semana, é só em momentos muito especiais, como agora o lançamento do mais novo trabalho, Arautos do Rei, tudo novo. Você precisa conhecer mais, está lá no site da gravadora Novo Tempo. E esta semana é a semana de lançamento aqui em todos os outros programas, Caixa de Música, e hoje estiveram no programa Perfil Musical. Então, tem que assistir e acompanhar mais do Arautos do Rei. Tem gente mandando abraço aqui, agradecendo pelo trabalho do Arautos, projeto de profetizar o renovo em todos nós. Gostei dessa afirmação, tudo novo, óleo fresco, nos elevando ainda para mais alto, mais perto de Jesus. Um beijo para você, Luciene. Falou bonito, né? Definiu muito bem. Marisete ama os programas e manda um abraço, beijos para os amigos, familiares. Beijo, Marisete, para você também. Para Flávia, que está acompanhando, o Edson Fraga também, via mão no Rio Grande do Sul. Preciso mandar um abraço para os amigos que nos receberam com a caravana Novo Tempo neste final de semana em Parauapebas, lá no Pará. Que final de semana gostoso, viu? Açaí, olha,
Foi demais. Sexta, sábado e domingo, toda hora. E eu amo demais quando vou ali naquela terra gostosa. Um beijo, o carinho de vocês foi marcante pra gente. Numa praça, a céu aberto, foi um encontro muito, muito especial. E a todos, o nosso muito obrigada pelo carinho. Nesse próximo final de semana, a Caravana Novo Tempo estará em Santarém, de volta ao Pará. Portanto, mais açaí, né? Beijo pra vocês, viu, amados? Alguém aqui não Você gosta já deu de uma açaí? dica para eles, né? Fica a dica. Fica a dica para os Todos irmãos. gostamos, Todos todos. gostam, né? Então tá, beijo para quem mais está na nossa sintonia. Tem gente pedindo abraços aqui, eu vou mandar abraço agora, porque está querendo e a gente faz isto. Deixa-me ver. Bom, daqui a pouquinho eu encontro, porque tem alguns nomes eu não posso esquecer. São pessoinhas muito especiais. Vamos agora a mais um trechinho do Arautos do Rei. Então vamos lá. Mas só tu tens a chave que tira o pecado, habita em mim. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu, o Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu, o Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece. Lindo, lindo, lindo. Estou aqui comentando que tá leve, tá gostoso, tá bem tocante. Deus seja louvado por isso. Um beijo para o Everton, para Gelma, Gabriel e Evelyn. Um abraço para vocês, viu, Evelyn? Linda, beijo, Deus te abençoe. Um abraço para o pastor Samuel, lá naquela região de Parauapebas. Ele esteve cuidando com a gente. E a todos os pastores, sintam-se abraçados e trouxemos muito carinho de vocês. Um beijo. E a todos fica a dica aí também, viu? Do Arautos do Rei, tudo novo. Voltamos aqui com ele para a nossa conversa de hoje sobre família e ministério. Quero voltar aqui com o Fernando. Fernando, quais são, no seu entendimento, algumas ciladas muito capciosas que um homem pode cair? Vocês viajam muito, vocês ficam um tempo fora de casa. Noutros tempos, eu acho que o Arautos do Rei até viajou mais, ficou mais tempo fora de casa do que tem ficado, porque vocês participam toda semana ao vivo do programa Está Escrito, né? Tem compromissos aqui na Novo Tempo. Mas, em se tratando de ser homem, em tempos tão difíceis, Fernando, o que você considera muito delicado? Nós temos que estar atento a algumas coisas, né? A gente não pode, na realidade, fazer vista grossa. Tem que entender, que você é homem e a gente está em constante contato com muitas pessoas, né? E especificamente do sexo oposto. Então, eu acredito que isso pode ser um problema quando não é cuidado. Então, acho que a gente tem que estabelecer alguns limites. Você tem cuidado com isso? É uma coisa que te chama a atenção? Sim, sim. Você se reserva do sexo oposto? Sim. Mulherada também não é brinquedo Sim. às vezes, né? Sim. Eu sei. Então, a gente tem que cuidar. E às vezes quando é cantor, tá no palco, chama atenção e às vezes perde ali o equilíbrio, né? Dênio? Denis. Denis, perdão. Brincando. Obrigada. Mas o Dênio já fez parte também. Um abraço para o Dênio. Verdade. Eu vou abordar uma coisa que tem chamado muita atenção do Ministério, não somente no Ministério do Arautos, mas no Ministério em geral. Eu acho que tem afetado todos os homens, ou boa parte deles, que é o problema da pornografia. Esse é um problema que tem assolado e tem destruído muitas famílias. E, assim, o Fernando tocou na questão do envolvimento com o sexo oposto. O homem, naturalmente, é um ser mais, no bom sentido, carnal do que a mulher. A mulher é muito
emoção, é muito relacionamento. O homem tem esse aspecto mais carnal da sexualidade. Tem uma sexualidade mais aflorada, isso não é pecado. Foi Deus que colocou isso no homem, né? Essa liderança na questão sexual. E Satanás tem se aproveitado muito disso, né? E o homem, ele precisa cuidar muito do tempo que ele passa na internet, das horas que ele passa na internet. Eu costumo dizer para os meus jovens, quando eu era pastor distrital, e quando eu falo para os jovens, que as piores burradas que nós fazemos, a gente faz depois da meia-noite. Depois da meia-noite é hora de dormir, não é hora de ficar acessando a internet. Porque se você ficar lá, automaticamente você corre o risco de cair em um site, um conteúdo adulto, um conteúdo proibido. E essa tem sido a grande armadilha que tem feito muitos pastores e muitos pais de família caírem. Então, assim, Jó fez, eu não me lembro exatamente o texto, mas ele fez um comentário que eu tenho colocado muito na minha vida. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como eu poderia colocar os meus olhos sobre uma donzela? E a gente precisa fazer uma aliança, precisa construir um muro. A partir do momento em que uma mulher bonita passa na sua frente e aquilo te atrai de alguma maneira que seja errada, você automaticamente perdeu o direito sobre aquele campo de visão. E você precisa fazer uma aliança com seus olhos, uma aliança com Deus, para que você não caia nesse risco. Esse é um grande perigo que nós homens enfrentamos. Só voltando aqui no Fernando um pouquinho. O Fernando, por exemplo, eu sei que tem uma prática de não dar carona a mulheres. Eu achei isso muito interessante quando ele me disse, me chama a atenção até como um exemplo, né, de se preservar. A gente estabelece algumas regras. Isso não é pecado, não tem pecado nenhum nisso aí. Exato. Dentro de casa, você e a sua esposa. Nós temos sim, realmente, por exemplo, aconselhamento. Eu não estou na Altos do Rei para aconselhar as pessoas. Estou aqui para cantar, vou na escola bíblica, faço meu trabalho, mas eu Fernando, Sim. eu tenho algumas reservas quanto a isso. E a carona também, porque eu não acho legal, entendeu? E você disse que é um combinado com a sua esposa, combinado. né? Se eu dou carona, eu falo com ela antes e sento no banco de trás, quando isso acontece. Mas a gente sempre se comunica a respeito disso. É o problema da preservar. aparência do mal, né, Fernando? Tem que se livrar. Entende? Né? Satanás, ele se aproveita da aparência do mal. Pode não estar acontecendo nada, mas se alguém olhar, alguém pode interpretar, entende? A tentação a gente tem que vencer antes que ela se levanta para nós, né? Porque quando a gente entra no terreno encantado, dificilmente você vai sair. Então é não dar carona, é não dormir tarde, é não ficar no lugar isolado e sair de perto dos outros componentes numa circunstância. Só que eu acho que a maior tentação é você tentar fazer o ministério sem Deus, sem buscar Deus em primeiro lugar. Você pode fazer o que você quiser, mas se você não atentar para o que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, vai dar tudo errado. Você pode até manter uma aparência, mas os frutos não virão. Então, acho que o primeiro ponto que um ministério do Arautos do Rei tem que pensar é que, por mais que você cante a mesma música, por mais que vire algo mecânico, que às vezes isso acontece, se você fizer sem Deus, não vai dar certo, não vai. E a gente tem uma forte tendência na vida de segmentar muito, colocar em gavetas as áreas da nossa vida. Isso aqui é família, isso aqui é o dinheiro, isso aqui é estudo, saúde e depois espiritual. Não é assim. Tudo é espiritual. Eu faço exercício físico, é espiritual. Eu estou brincando, jogando a criança para cima, o meu filho, é espiritual. Eu estou viajando, estou lá no outro lado do Brasil, não é uma viagem, não é um trabalho. Você mexe com uma câmera, não é um trabalho, é espiritual também. Então, tudo envolve a minha comunhão com Deus. Então, se a gente não priorizar o que é de fato prioritário, tudo vai dar errado, vai por água abaixo. Complementando essa questão da relação com Deus, né, eu levantaria um outro pilar que é muito importante também, digamos assim, dessas forças que minam e geram problemas maiores como o que eles colocaram, né? Mas eu creio que, além da aliança com Deus, é a própria manutenção da própria aliança que você tem com a sua esposa dentro da própria casa. E eu acho que isso é mais importante ainda do que o próprio olhar para as outras, assim, né?
porque isso acaba gerando situações externas de uma situação interna que não está sendo bem colocada na própria casa, né? Então, por isso que a gente tem que se entregar a cada instante, especialmente quando a gente fala do voto matrimonial ou do voto que você faz até com uma namorada, enfim, né? Mas esse voto ele precisa ser constantemente renovado a cada manhã. A cada dia esse voto ele tem que ser renovado, né? E quando a gente para de dar atenção a esse aspecto, especialmente quando você está numa vida que se torna rotineira pelo passar dos anos, e quantos mais anos a gente passa casado, isso é uma tendência muito natural a acontecer, né? Então, as coisas vão se desgringolando, né? E eu quero deixar uma afirmação bem contundente, que casamento é um ambiente de resolução de problemas constantemente. Constantemente. Quando Deus fez o homem e a mulher, eles eram perfeitos e não, assim, pelo plano de Deus, não era para ter problemas, né? Mas a partir do momento em que o ser humano pecou, a tendência natural do coração de um homem e de uma mulher é seguir caminhos opostos, que não é o plano de Deus. Mas o plano de Deus é que aconteça esse encontro. Mas isso não é possível entre dois seres humanos. É literalmente impossível. Então, precisa haver um poder externo que faça essa diferença e que faça um trabalho em cada um deles para que haja essa unidade que é divina. Portanto, sem Deus é impossível. Existe uma questão que preocupa muito também, o fato, nós estamos aqui falando com relação ao ministério, falando sobre vida pastoral. O pastor muitas vezes lida com os problemas da igreja, lida com as dificuldades administrativas, com dificuldades de membros, mas muitas vezes o pastor utiliza o ministério. Eu falo isso porque muitas vezes isso aconteceu comigo. Utiliza as responsabilidades do ministério para, às vezes, fugir das responsabilidades familiares. O que o Tarso falou é muito importante na questão de fazer uma aliança com a sua esposa. Porque nessa aliança, você, inevitavelmente, vai ter que lidar com os problemas de diferenças de personalidade, diferenças de perspectivas da esposa e do esposo. E, muitas vezes, eu corro o risco de fugir para resolver os problemas da minha igreja, ou de fugir para as atividades que eu tenho com os arautos e tudo mais, e deixar minha esposa sozinha lá. Eu tenho que ser homem para poder lidar com os problemas, para poder lidar com as diferenças, para poder ver as necessidades da minha esposa. E esse, eu creio que talvez seja um desafio maior do que a questão de você fazer, de fato, uma aliança com os seus olhos. É você abrir a sua aliança com a sua esposa e resolver o que precisa ser resolvido. Pastor Jader, sua... Eu queria colocar um conceito aqui que eu acredito muito nele, que é o seguinte. Famílias pastorais onde existe muita viagem envolvida, pode se tornar a regra, não a exceção da regra. Né? Por exemplo, tem um núcleo familiar. E de vez em quando o marido ou a esposa viajam. Não, a nossa vida, a regra é estar viajando e estar em casa pouco. Então eu queria chamar a atenção para o seguinte, não fazer disso uma coisa negativa, mas uma coisa positiva. Né? Por exemplo, é legal que quando a gente volta, é sempre um motivo para trazer um presentinho, né? Para ligar de longe. A gente não passa uma semana ou 5 dias assim, nos vemos daqui uma semana, né? Ainda mais hoje com a tecnologia ajudando, né? Claro. Então, esses momentos são tão legais que a gente renova as coisas, né? Compensa o tempo que ficou fora, fazendo um passeio num lugar que a gente não fazia antes. Então, reavivando essas coisas, a gente vai fortalecendo o casamento, né? Porque o perigo e às vezes pode acontecer na nossa família, de a gente se acostumar com essa ausência como se fosse normal, e quando a gente está junto é que a gente fica estranho. Opa, mas passei 10 dias em casa, agora o que eu faço? Porque o natural virou assim, não, o natural é ficar ausente. Aí a esposa, para viver uma vida, né, ela tem suas alternativas, sua vida, suas responsabilidades, e aí quando o marido fica em casa é que aí fica estranho. O que eu faço com esse homem dentro de casa? Não é? Em muita família pastoral pode acontecer isso. Então, que a gente se preocupe e já tome algumas ações, né? Não, o que eu vou fazer dessa natureza que é o meu ministério, né? Deixa eu tornar o elo da família o mais forte possível, né? Fazendo essas coisas todas. E os momentos que a gente passar em casa, que sejam os melhores possíveis, né?
que a esposa não pensa assim, bom, graças a Deus, meu marido viajou de novo. É que isso não aconteça. Que não aconteça. Rapidinho nós voltamos aqui. Nós vamos para o intervalo, a nossa conversa boa. Não, ainda temos, Carol? Não, é a última parte. Quanto temos tempo? Só? Então, só tenho que agradecê-los pela presença aqui no nosso programa. Ainda íamos falar de A gente queria amor, falar de muito de coisa fé, linda. um monte de A gente ia coisa. cantar umas 10 músicas ainda. Muito obrigada, Fernando. Obrigada, Denis. Obrigada, pastor Denis. Obrigada, pastor Jader. Foi muito Obrigada, pastor Milton. Obrigada, pastor Tarsis. Obrigada a você também pela sua companhia. Muito obrigada. Essas palavras ditas por eles, palavras ditas que saem do coração de quem tem buscado e experimentado servir a Deus, levando a sua família junto, para apresentar, além dos dons recebidos, como dizendo, Deus, aqui estão os frutos do nosso trabalho, também esteja junto a família que Deus deu, a esposa, o filho de cada um, a família como primeiro ministério na vida de um homem. A todos os homens, busquem a Deus. Busquem ao Senhor para que Ele dê a vocês o Espírito Santo e os torne verdadeiros sacerdotes da casa de vocês. E a nós mulheres que recebamos buscando o Espírito Santo para também sermos mulheres que edificam a casa e a família no lugar onde Deus nos colocou. Um beijo, muito obrigada pelo carinho e fica a dica para todos vocês também. Tudo novo, novo trabalho do Arautos do Rei. Um beijo e até a próxima semana.